Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a coluna e sobre a hérnia de disco. Nós temos na coluna vertebral a parte cervical, com suas vértebras e seus discos intervertebrais, a parte torácica ou dorsal, com as suas vértebras e seus discos intervertebrais. Temos também a parte lombar, com as suas vértebras que são mais calibrosas, seus discos também intervertebrais são mais grossinhos para maior sustentação, e temos aqui a parte sacral e também a parte coxígea, que é o final da nossa coluna vertebral. Como nós sabemos, é muito comum o aparecimento de hérnia de disco. Já foi provado cientificamente que 95% da população sofre de hérnia de disco, mas essas hérnias geralmente elas não são operáveis, elas são solucionadas com tratamentos convencionais, Que a hérnia de disco ela é responsável por 13% das consultas que envolvem dor na coluna, 15% da população sofre de hérnia de disco, 70% da população brasileira com mais de 40 anos sofre de algum tipo de dor na coluna, A hérnia de disco é a terceira doença que dá aposentadoria precoce e o segundo principal motivo das pessoas pedirem licenças no trabalho. Então é uma coisa muito importante. O que a gente precisa saber sobre a hérnia de disco, Hérnia de disco é quando esse disco intervertebral, que é um amortecedor da nossa coluna, ele já não consegue amortecer tão bem a nossa coluna. Esse disco, ele é composto de colágeno e muita água. Então, muitas das vezes, ele desidrata. E aí ele vai perdendo esse amortecimento, E vai extrusando uma parte do disco, ou seja, uma parte do disco, ela sai. E o que é importante a gente entender? Que na nossa coluna, tá vendo esses pontinhos amarelinhos aqui, que saem da nossa coluna e vão, isso aqui são raízes nervosas. Por que a coluna, ela é uma preciosidade? Porque dela saem as raízes nervosas que vão levar inervação, ou seja, comida, junto com as artérias que saem daqui e seguem o mesmo trajeto, vão levar inervação e vascularização para os músculos, para as vísceras, para as articulações. Então, isso tudo é a base do nosso corpo. Lembrando que a parte cervical leva inervação, para nossa cabeça, para o nosso pescoço e para os nossos braços. A parte dorsal, ela já leva inervação para todo o nosso tórax e para a parte do nosso abdômen. Já a parte lombar, por que muita gente, eu tenho ciático? Nem sempre é ciático, Porque desde o final da torácica, que é a T12, com a L1, que é a primeira lombar, a gente já tem a composição do plexo lombar, que junta aqui embaixo com o plexo sacral e vai levar a inervação para a parte da pelve e para os nossos membros inferiores. Por isso a coluna é tão importante, A hérnia de disco, gente. Hérnia de disco acontece geralmente por uma hipermobilidade compensatória. Ou seja, nós temos, vamos ter um exemplo aqui. Nós temos aqui, todas as vértebras lombares, L1, L2, L3. Entre L3 e L4 a gente tem uma hérnia de disco. Quando a gente vai avaliar manualmente esse corpo dessa pessoa, o que está acontecendo geralmente? O que está acontecendo é que muitas das vezes, para essa máquina toda aqui, o nosso corpo todo funcionar bem, cada operário dessa máquina, que são essas vértebras que vão conduzir raízes nervosas importantes, eles têm que trabalhar juntos para que essa máquina corporal nossa funcione adequadamente. Mas o que acontece? O que acontece é que às vezes, por exemplo, L1, L2 ficou preguiçoso. Ou L5, S1, que é o sacro, a primeira parte do sacro, também pode ter ficado preguiçoso.
E o que que acontece? L3 e L4 tem que trabalhar desnecessariamente muito para que a nossa máquina continue funcionando bem. E aquele funcionário que trabalha mais do que os outros, mas recebe o mesmo tanto, ele começa a reclamar. E se ele começa a reclamar, o que que ele vai trazer? Ele vai trazer dor, né? Ele vai trazer inflamação, ele vai reclamar. Isso é a reclamação desse funcionário que está trabalhando demais e ganhando o mesmo do que os preguiçosos. Mas para a gente consertar essa máquina, onde que a gente tem que atuar? A gente tem que atuar nos preguiçosos em cima ou abaixo para que tire a sobrecarga desse aqui que está trabalhando demais. Então, esse é o foco do tratamento de terapia manual. A gente tirar a sobrecarga de quem realmente precisa ficar sem essa sobrecarga, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Procure ser fisioterapeuta, osteopata ou que trabalhe com terapia manual, que entenda o corpo como todo e que saiba avaliar isso, entendendo qual é o caminho dessa hérnia de disco, qual é a inervação, né? Para onde vai essa inervação, o que que esse sintoma quer dizer para você, e é isso aí. Obrigada.